Graça e paz, povo abençoado de Cristo Jesus. Povo de Deus, eleitos, predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo. Dando continuidade aqui, sou o seu irmão, sou o irmão Van, e estamos falando, estudando, examinando as Escrituras e provando dentro das Escrituras que os pastores estão errados. Os doutores da lei ensinam errado nas escolinhas dominicais. Como pode isso? Como pode um pastor, um doutor da lei, dizer que Mateus é nova aliança? Doutor da lei dizendo que Mateus, Marcos, abra a sua Bíblia em Mateus 23, para tomar o seu dinheiro, não o dízimo, o dinheiro. Então nós vamos ver daqui para frente agora que Mateus 23, com quem Jesus estava falando. Preste atenção aqui, que tudo isso aqui é lei, tudo isso aqui é Moisés, tudo isso aqui é antiga aliança. Vamos fazer algumas perguntinhas ao texto, beleza? Vamos lá. Com quem Jesus estava falando aqui? Se Jesus estava exortando, consertando, algo que ele via que estava errado no meio do seu povo, judeus, então, com quem Jesus estava falando? Esta é a pergunta. Por exemplo, Jesus estava falando aqui com a igreja que existia, para Jesus dizer assim, olha, vocês têm que dar o dízimo, Jesus estava mandando que a igreja evangélica desse o dízimo. Jesus estava pedindo que os religiosos adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová ou os evangélicos, pastores evangélicos, Jesus estava dizendo que eles tinham que continuar a dar o dízimo. Eram para eles que Jesus estava falando, era para a igreja do século 21. Aqui Jesus estava apontando para o século 21. A resposta é não. Deixa eu tomar uma aguinha aqui de cabedeiro, faz tempo que eu não tomo. Essa água de cabedeiro, pense numa água abençoada. Volto para cá. Então, Mateus 23. Jesus estava falando com a igreja, conosco, com a igreja do século 21. Tava não. Vamos dispensar, o ensino, a doutrina errônea, da igreja, dos pastores, dos doutores dos dias atuais. Vamos dispensar aqui. Primeiro, Jesus não estava falando com a igreja do século 21. Olha só. Que aflições, os esperas, mestres da lei e fariseus. Jesus estava falando com os mestres da lei e fariseus e não com os pastores nos dias de hoje. Já começamos por aí. Aí ele diz aqui, mestres da lei e fariseus, escribas. Deixa eu colocar aqui numa versão que apareça aqui, escribas, para você entender. Aqui, ai de vós, escribas e fariseus. Preste atenção que eles estão assim unidos, bem unidos aqui, os comedores de dinheiro, fariseus e escribas. Ele diz, escribas, o termo mais comum para escribas refere-se aos intérpretes da lei. Escribas aqui, intérpretes da lei de Moisés, tinha a função, ou mestre, intérpretes ou mestres da lei, escribas. Eles tinham a função de preservar e interpretar a lei. Os escribas geralmente aparecem acompanhados dos fariseus. Sempre estão ligadinhos. Quando não está num, está no versículo, está no outro. Quando não está no versículo, está no outro. Eles estão sempre ligados, os dois. Os escribas, eles faziam parte do mesmo partido aqui,
praticamente o que um fazia, o outro concordava. O que os fariseus da lei faziam, os escribas também concordavam, certo? Então, o termo comum, eles eram intérpretes, doutores da lei. Eles cuidavam mais de interpretar e ensinar a lei de Moisés aos judeus. Segunda coisa, então você já viu que, primeiro, Jesus não estava se referindo à religião evangélica, não, nem às testemunhas de Jeová, não, e nem à igreja do sétimo dia, também não. A quem? Escribas e fariseus. No tempo de Jesus, na antiga aliança, Antigo Testamento, na lei de Moisés. É bom deixar bem claro isso, beleza? Tranquilidade. Segundo, o dízimo era um dos preceitos de pouca importância na lei de Moisés. Olha para cá. Hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Esse era o dízimo, não dinheiro. O dízimo. E desprezais mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, havia na lei de Moisés coisas mais importantes. Então o dízimo era de menos importância. Tranquilo? Beleza? Então o dízimo eles davam, mas não tinha tanta importância como tem nos dias de hoje. Os pastores não dão importância a isso aqui não. Ó. A fé, misericórdia e juízo. Dão. Você já viu eles pregando sobre isso? O juízo, misericórdia e fé. Mas o dízimo, todo dia. O dízimo é mais importante dos pastores. No tempo de Jesus, dos fariseus e dos escribas, o menos importante, segundo Jesus, era o dízimo da hortelã, do cominho e do endro. Então, os escribas, geralmente, o dízimo era um dos preceitos de pouca importância na lei de Moisés. Jesus diz, tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Terceiro, primeiro, aqui, Jesus não fala com a igreja, fala com os escribas e fariseus, certo? Segundo, o tempo aqui, ano 30, ou seja, Antigo Testamento, Jesus estava vivo, Antigo Testamento, Antiga Aliança, Antigo Pacto, Antiga Dispensação, certo? Aqui, tempo da lei, prevalecia a força, vigor, a lei estava em pleno vigor aqui, a lei de Moisés que Jesus cravou ela na cruz, já eu vou lhe mostrar. Agora, terceiro, o que era o dízimo? Preste atenção, meu irmão, minha irmã, o que era o dízimo? O que foi o dízimo da lei? Você aí no canal tem diversos estudos sobre isso. Mas se você não aprendeu ainda, vai aprender agora. O que era o dízimo da lei? Mateus 23, está aqui, ó. Olha o dízimo da lei. Um dos, né? Para você ver que não era dinheiro. Hortelã, aqui, ó, que dizimais a hortelã, diga, hortelã. Endro, diga, endro. E cominho, diga, cominho. Pronto. Peça para o seu pastor pedir esse dízimo. Simples. Não é o dízimo da lei? Essa está aqui, ó. Hortelã, endro e cominho. Irmão, vão. Eu pensei durante 30, 40, 50 anos que era dinheiro. Nunca me disseram que o dízimo era comida. Vou mandar agora o pastor comer o dízimo. Muito bem, mande mesmo. Mas leve para ele uma hortelãzinha, um endro, um cominho. Passa lá um temperozinho e leve para ele. Então, o que era o dízimo da lei? Aí você vai dizer a ele, hortelã, endro e cominho. Se você for lá para Malaquias 3,10, você vai ver Malaquias pedindo, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Continua o mesmo padrão. Agora, preste atenção aqui comigo. Há uns pastores aí, renomados, né? Doutores, pós-doutorado, que afirmam, né? É um absurdo dizer isso. O cara se formou, passou 5 anos estudando faculdade lá nos States,
lá não sei para onde, lá na França, lá na Alemanha, lá no Egito, lá não sei da onde foi que ele veio, que fez o seminário, e diz por aí nos canais do YouTube que, de púlpito, que Mateus é Novo Testamento. Não engana mais não. Agora, presta atenção aqui. Ele diz que Mateus é Novo Testamento e por isso que a igreja do Novo Testamento, porque a igreja está no Novo Testamento, na Nova Aliança, então, para que continue dando dízimo, o dízimo tem que passar para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, e ele diz, Mateus é Novo Testamento. Procura aí os renomados para tu ver se não é assim. Aí você diz para ele, tudo bem, pastor, tudo bem, doutor da lei. Se Mateus é Novo Testamento, que não é, você já sabe que não é mais enganado. Então, ele diz aqui, os dízimos. E por que o Senhor mudou o dízimo? O dízimo, o nome dízimo, vai para a Nova Aliança, como eles querem, que não é Nova Aliança. Então, por que muda o dízimo? O dízimo não é hortelã, endro e cominho? Se vai para a nova, tem que continuar. Mas é mágico. Eles são mágicos, os pastores são mágicos. Por quê? Transformaram hortelã, endro e cominho em moeda corrente, em cartão de crédito, em anel de ouro, em venda teu carro e traz lá a metade do dinheiro. Transformaram isso aqui em dinheiro. Sim ou não? Sim. Mas você já sabe que isso aqui, tudo isso aqui é Antigo Testamento. Por quê? Porque só teve validade quando o testador morre, derrama o seu sangue e aí um novo pacto, uma nova aliança, uma nova dispensação. Tranquilo? Beleza? Aí qual que você quiser recorrer, você vai lá para Hebreus 9, 16, 17. Tranquilidade? Agora vamos ver outro texto. Então aqui foi simples, só para você ter uma ideiazinha. Vamos aqui ver Malaquias 3 agora. Vamos puxar agora para Malaquias, capítulo 3, versículo de número... Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Versículo 10. Vamos para o versículo 10. Né? Que isso aqui, isso aqui para os pastores, prato cheio. Trazei todos os dízimos da casa do Senhor. Que dízimo aqui? Você já sabe. Você que é da graça, que tem uma mente iluminada. Que dízimo é esse? Endro, cominho, cebola, tomate, pimentão, macaxeira, bode, cabra, vaca. Por aí vai. Todos os dízimos. Todos a que a terra produzisse e dos animais. A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Recolherdes. Presta atenção nas palavras. Malaquias 3:10. Deus, aqui agora, nesse contexto, Deus usou o profeta Malaquias para tratar e exortar e disciplinar, trazer todos os dízimos. A quem Deus está pedindo o dízimo aqui? O que é que estava acontecendo nesse contexto que Deus, né, pede, né, recomenda, que Deus renova lá o pensamento dos judeus, que eles trouxessem todos os dízimos à casa do Senhor, para que houvesse o quê? Mantimento, né, sobre, né, a casa do Senhor. Aqui, ó, mantimento. O dízimo traria para a casa do Senhor mantimento. Então, Deus usou o profeta Malaquias para tratar e exortar e disciplinar quem? A igreja dos dias de hoje, né? Para tratar com quem? Com a religião evangélica. Deus estava falando aqui com a religião evangélica, que trouxesse os dízimos à casa dos pastores. Deus estava falando, né, aqui, profetizando com a religião Testemunha de Jeová e Adventismo do sétimo dia e com a religião evangélica,
que não deixasse de trazer, né, os dízimos, os dinheiro que os pastores iriam falar aqui, para que os pastores pudessem se montar em cima dos dinheiros. Era isso que Deus estava pedindo aqui, os dízimos? Era? Não era, meu irmão, não era. Preste atenção, Deus usa aqui o profeta Malaquias para tratar e exortar com Israel. Esse dízimo aqui era o único que Deus pediu a Israel. Agora você vai lá para Malaquias capítulo 1, versículo 1. Olha o que é que diz Malaquias 1:1. Veja com quem Deus estava falando. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Olha com quem Deus estava tratando. Malaquias capítulo 1, versículo de número 1. Peso da palavra do Senhor contra a igreja evangélica do século 21, ou contra os religiosos, pastores, adventistas, testemunhas de Jeová e os pastores religiosos evangélicos dos nossos dias. Está vendo aí como não bate? Está vendo aí como você foi enganado, enrolado, como mentiram para você na escolinha dominical, sabatinal e salão do rei? Peso, cobrança da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Vamos devagarzinho aqui. Vamos consertar este erro gravíssimo dos pastores evangélicos. Então, Deus usou o profeta Malaquias para exortar e disciplinar com o povo de Israel. Agora, Deus estava tratando com os sacerdotes. Peso da palavra do Senhor com os sacerdotes e não com os pastores evangélicos. Todo o contexto era o sacerdote e Israel. Sacerdote e Israel. Todo o contexto, Malaquias do 1 até o 4, é Deus falando com os sacerdotes e com Israel. Olha só. Agora capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Tem nada com igreja, com os nossos dias. Malaquias não tem nem sequer um respingo para a religião evangélica. Não tem. Primeiro que dízimo, você já está mais do que sabido que não era dinheiro, era comida que a terra produzisse e os animais. O filho aqui, ó, Malaquias 1,6. Olha Deus exortando os sacerdotes, né, de Israel. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Deus está falando aqui com os sacerdotes, exortando, disciplinando, chamando a atenção dos sacerdotes. Versículo de número 7. Oferecerei sobre o meu altar pão imundo, olha só, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Deus chamando a atenção dos sacerdotes para que eles tomassem uma posição, que eles fossem fiéis, que eles fossem honestos naquilo que eles recebiam, certo? E Deus não queria nada imundo, nada podre, nada pedacinho, não. Deus estava cobrando dos sacerdotes que cobrasse do povo judeu, né? Que eles fossem fiéis naquilo que eles estavam oferecendo a Deus. Aí Deus diz, oferecer sobre o meu altar pão imundo. 8. Porque quando ofereceis animal cego, olha só, olha o que era dos dízimos que eles estavam trazendo, animal cego para o sacrifício, isso não é mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal. Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Olha o que eles estavam fazendo. Aí Deus chamando na grande a responsabilidade dos
sacerdotes. Então, Deus usa os sacerdotes para tratar, né, com Israel. Agora que Deus está chamando a atenção dos sacerdotes. Agora ele diz aqui, agora voltando lá para capítulo 3, versículo 10. Olha o que ele diz. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa e fazer prova de mim. Aí ele diz aqui, sim, versículo 8, 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Preste atenção. Roubará o homem a Deus. Aí Deus diz aqui, vós me roubais, todavia vós me roubais. Esse vós aqui, quem é esse vós me roubais? Esse vós aqui são os crentes nos dias de hoje. Você está roubando a Deus por não dar coentro, por não devolver o dízimo a Deus, por não dar 1 quilo de tomate, você está comprando 10 quilos de tomate e não está devolvendo 1 quilo a Deus. Você está comprando 10 vacas e não está dando uma no templo de Deus. Você está roubando a Deus por causa disso? Está vendo aí como não bate o que é ensinado nos templos evangélicos? Todavia, aqui ó, vós me roubais. É no dinheiro que você está roubando a Deus? Não. Se eu deixar, Deus não dá o dízimo, meu dinheiro, eu ganho 100 reais, né, por semana, mas eu tenho que dar 10 reais todo sábado, no final da semana. É isso que é isso que o teu pastor está ensinando, que você está roubando a Deus porque você não está devolvendo o dinheiro, não está dando o dinheiro nas mãos dele. É isso? Não é isso. O que os pastores ensinam é que você rouba a Deus porque você não está dando dinheiro lá nas mãozinhas dele lá, ou não está depositando diretamente na conta dele. Em que vós me roubais. Versículo 7. Olha o que é que o versículo 7 diz. Ó. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha só, em que havemos de tornar para Deus? Aí, o versículo 8, ele diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Agora, capítulo 1, versículo 7. Versículo 7. Olha o versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Olha o que estava acontecendo. Pão imundo. E dizeis, em que te havemos profanado? Né? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então Deus estava magoado com o povo, irado com o povo, porque eles estavam roubando, eles estavam desprezando a mesa, né? Dando aquilo como se fosse resto, sem significado nenhum. Aqui, no meu altar, pão imundo. Estavam roubando a Deus. Eles estavam querendo trapacear. Quer dizer, Deus não é roubado, Deus não é trapaceado. Mas no linguajar humano de Deus, para que eles entendessem. Né? Aí ele diz aqui, versículo 12. Versículo 12. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Olha o que estava acontecendo no tempo de Malaquias, né, com a casa do Senhor. E o versículo 14, ele diz, pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e o oferece ao seu senhor, o que tem mácula, né? O que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Então olha o que eles estavam roubando a Deus. Está aqui, ó.
maldito, enganador, enganando Deus, e tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, né? Os animais machucados, que Deus queria os perfeitinhos, né? Então, está aqui. Em que eles estavam enganando Deus, ou pensavam que estavam enganando Deus, certo? Então, os crentes nos dias de hoje podem roubar a Deus. Deus estava pedindo dinheiro a este povo, Deus estava negociando com ele, cartão de crédito, vai lá, passa um empréstimo, né? Eles não fizeram empréstimo, Deus estava cobrando deles um empréstimo, Deus estava cobrando deste povo os 50 reais que eles deixaram de dar semana passada. Deus estava cobrando deste povo o pagamento que a esposa recebeu, né, de sua aposentadoria. Deus estava cobrando isto, dinheiro, né, a este povo. Não. Então, por você não entender, os pastores mandam de goela dentro. Está nem aí, quer nem saber o que pode acontecer. Ele quer que você dê o dinheiro certinho todo mês. Aí você diz, pastor, me desculpe, mas dízimo não é dinheiro. E nem tampouco prevaleceu na lei. Jesus pegou a lei do dízimo com a lei dos mandamentos, cravou na lei por mim. E agora ensine isso a seu pastor. Tenha coragem, seja liberto. Então, vós, as nações toda, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda esta nação. Quem estava roubando a Deus? A igreja evangélica, nos dias de hoje, está roubando a Deus. Esta nação aqui é a igreja. Os adventistas estão se referindo a esta nação, porque o contexto, vocês pegam Malaquias 3,10, olha o contexto. Vós, toda esta nação. Que nação? Que nação aqui que estava roubando a Deus? Quem era que estava roubando a Deus? É você, que o pastor aponta para você. Quem rouba a Deus é ladrão, não entra no céu. Isso é uma falácia barata. Isto é barganhar, sabe? Para querer fazer temor, é para te fazer medo, pavor. Mas quando você é liberto, meu irmão, desse lixo, desta podridão religiosa, olha aqui, ó, com maldição, cuidado, irmão, Deus pode lançar uma maldição em você. Diga, lançar uma, tu é um maldito, porque vive na derrota da lei, na maldição da lei, pregando Moisés. Eu estou na graça, liberto, livre desse lixo religioso. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Não roube a Deus. Então tá bom, pastor, eu não vou roubar a Deus mais não. Eu vou trazer para o senhor um pinto, porque a minha galinha que eu comprei deu 10 pintinhos. Eu vou trazer um pinto para o senhor. Pergunta a ele se ele quer. Aí você deixa de roubar. Já não estou roubando mais a Deus. Ó aqui, ó, com maldição me roubais. Sim, toda esta nação. Que nação, meu irmão, roubava a Deus? A religião evangélica representa aqui esta nação. Olha a nação. Você vem para capítulo 1 e o versículo de número 1. Olha a nação que estava roubando a Deus. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Malaquias estava sendo usado por Deus para repreender, exortar a nação de Israel. Está me entendendo, meu irmão? Você está me entendendo como o negócio é complicado dentro da escolinha dominical, sabatinal, salão do reino, e assim vai? Como a religião te enganou? Por isso que eu digo, 28 anos ali, ó, escravo desse sistema de dinheiro, esse mercado religioso evangélico de dinheiro. Então, ele diz, vós me roubais, quem? Toda a nação. Que nação? Israel. Estava roubando a Deus com dinheiro? Não. Levando bicho quebrado,
animal sem pata, arranhado, sangrando, machucado. E Deus disse, não, isso aí eu não quero não. Era para levar 5 molhos de coentro, ele levava 3. Deus, vocês estão me roubando. Aí era um contrato entre Deus e Israel. O que é que você tem a ver com isso, com essa história? Nenhuma. Você já nasceu depois da cruz, liberto, salvo, perfeito, aperfeiçoado, já nasceu já com teu espírito pronto para morar no céu. E o que é que tu tem a ver com isso, meu irmão, minha irmã? Preste atenção. Aí ele diz, vós nação toda, nação aqui não é igreja, mas Israel. Beleza? Trazei todos os dízimos. Agora capítulo 3, versículo 10. Aí ele diz, ó, trazei todos os dízimos, para que haja o quê? Mantimento, aonde? Na casa do tesouro, mantimento na casa do tesouro, a 10ª parte dos alimentos da terra, ou dos animais, dízimo, a 10ª parte de alimentos, ou dos animais, eram levados ao templo de Jerusalém, templo de Jerusalém. Não era nenhum templo de pastor, nada de tijolo hoje. Não, isso pode esquecer isso. Quem usa a casa, quem usa o templo nos dias de hoje, 4 paredes para dizer que é a casa de Deus, está pecando. Errando feio, está passando longe das Escrituras. O templo aqui era a casa, né, aqui que caiu em 70, o templo de Salomão, né, o templo de Jerusalém. Então ele diz, eram levados ao templo de Jerusalém e colocados e armazenados em repartições, câmaras, construídas especialmente para guardar os alimentos e depois serem distribuídos. Está aqui, ó, trazer todos os alimentos, tudo de alimento, tanto da agricultura, pecuária, como dos animais. Eles traziam o dízimo, levavam aos armazéns, né, que eram lá armazenados no templo, tinha lá as repartições, também chamado de câmaras. As câmaras, construída especialmente aqui, ó, era construída especialmente para guardar os alimentos e depois serem distribuídos para os necessitados, os pobres, né, os estrangeiros que vinham, né, e os levitas, que não tiveram parte na terra, não podiam plantar nem comer. Então eles foram exclusivamente separados por Deus para tomar conta dali, do templo, de tudo, né, que era trazido. Eles tinham de recolher e armazenar, e depois, além de sobreviver dos dízimos das outras tribos, eles distribuíam para os necessitados a comida, os animais, tudo, né, ali entre o povo de Israel. Agora, para que haja alimento em minha casa, aqui ó, para que haja alimento ou mantimento na minha casa. Eu vou deixar aqui 2 versículos para você, olha só, Número capítulo 18, aqui, Número capítulo 18, versículo 21, 18, 21, para que haja alimento na minha casa. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério, que executam o ministério da tenda da congregação. Então os filhos de Israel recebiam os dízimos e iriam distribuir. Eles iriam armazenar nas câmaras, né, nos armazéns grandes, que tinha no templo, e depois eles iam distribuir. É a mesma coisa que Paulo fala aqui, ó. Paulo também fala isso, ó. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, que diz: não sabeis vós que os que ministram o que é sagrado, o templo aqui ainda estava de pé. Paulo está se referindo ao templo de Jerusalém que caiu no ano 70. Ele se refere aos sacerdotes. Não sabeis vós que os que ministram o que é sagrado comem do templo, os dízimos que é trazido para os templos, eles comem, preste atenção aqui, ó,
comem os dízimos do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar, certo? Então, Paulo está falando aqui que, se referindo, se você for para o versículo 14, olha o que é que ele diz. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Os pastores pegam isso aqui, meu irmão, e ficaram ricos. Se Paulo está no contexto é que comam do dízimo, eles também deveriam ser sustentados por comida, de acordo com as suas necessidades. Mas hoje os pastores ficaram ricos, enganando, né, as pessoas, dizendo que cominho, que alho, que batata doce, que macaxeira e inhame é dinheiro. Colocaram isso na tua mente de goela abaixo e disse: receba. E você foi induzido, ficou cego. E eles não estão nem aí preocupado se tu está devendo farmácia, se teu gás acabou, se tua água, tua luz tu deixou de pagar. Mas você tem que dar dinheiro, porque senão você está roubando a Deus. É isso que a Escritura diz? Não. Para pensar, meu irmão, minha irmã. Está aqui, ó. Vivam do Evangelho. Então eles viviam de quê? Onde eles chegavam, né? Quando Jesus disse, quando entrares numa casa, né, comei do que tem lá. Ele não mandou pedir dinheiro. Jesus não mandou nenhum dos seus discípulos dizer: bota aqui na minha mão, bota aqui está passando aí, você bota aí. Gasofilácio, como é que eu esqueci até o nome? Gasofilácio, obrigado minha esposa. Gasofilácio, bota aí no gasofilácio, ou então bota aí no pratinho, ou então bota aí em qualquer coisa aí, bota aí, meu irmão, bota aí na bandeja, teus dízimos. Jesus disse isso? Não. Quando entrares numa casa, comei de tudo que te oferecer lá. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vivam aqui, meu irmão, ficaram ricos, ficaram podres, é mansões, é carro blindado, é aviões, é jato, é 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil cabeças de gado, isso fora as cabras e os bodes, né? São casas de piscinas, desfilam de modas, conhece o mundo todo, e tu, passando necessidade, por quê? É o teu dinheiro que está sustentando todo este prazer, sustentando este ego dos pastores. Chega, diga não, dê um basta. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo acabou na cruz. Vou mostrar para você no próximo vídeo que o dízimo acabou na cruz. A lei do dízimo, Jesus, aplacou, disse: fica aí é o teu lugar. Você vai ver. Deixa eu tomar água aqui. Água de cabedelo. Eita, água abençoada. É abençoada mesmo. Então, irmão, meu irmão e minha irmã do canal. Está aqui, ó. Paulo diz, versículo 13. Os pastores se montaram nas mentiras. Não sabeis vós que os que ministram o que é sagrado comem, né, do que é do templo. O que é que levavam para o templo? Comida. Porque hoje não querem dinheiro. Bom plano de saúde. São sabidos, né? Estudaram para enganar e não para falar a verdade. Está aqui então. Abrir as janelas do céu. Vou terminar aqui, certo? Então Jesus diz aqui, Malaquias, voltando lá para Malaquias. Ele diz aqui, Malaquias 3:10. E ele diz, olha o outro engano, olha os enganos dos pastores. Trazer todos os dias, aqui embaixo aqui, uma vez total, né? O Senhor diz, e não vos abrir aqui, janelas do céu. Isso de público, e Deus vai abrir uma porta. Janelas do céu, irmão, é um emprego que você está ganhando um salário mínimo, vai passar a ganhar 10. Janelas do céu que Deus promete a você, meu irmão, minha irmã, receba. É Deus dizendo que vai te dar um marido, Deus te dizendo que vai te dar uma esposa, Deus te dizendo que vai te dar um carro na garagem, janela do céu. Não, isto é uma mentira.
Isto não é verdade. Isto não procede das Escrituras, da Bíblia. Janelas do céu aqui, olha, janelas do céu aqui, vou mostrar para você o que é janelas do céu aqui, ó. Para que haja mantimento em minha casa. Abrir a janela do céu, esta expressão usada para acabarei com a seca. Aqui, ó, janelas do céu, se eu não vos abrir a janela do céu, Deus estava dizendo, eu vou acabar com a tua seca, a seca da terra, que está matando a planta, que não está produzindo fruto, é a seca. Eu vou acabar com isso, eu vou abrir a janela do céu. Abrir a janela do céu, derramarei chuvas sobre a plantação e nenhum animal morrerá de sede. É isso, abrir a janela do céu. Isto é literal. Abrir a janela do céu é que Deus iria derramar chuva, chuva, chuva na lavoura, na plantação. Não ia morrer aquele galho seco, nem os animais iriam morrer de sede. Isto, meu irmão, é abrir as janelas do céu. Olha só, Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, versículo de número 11. Olha o que é abrir janelas do céu. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam o quê? Todas as fontes do grande abismo, as janelas do céu. E as janelas dos céus se abriram. As janelas do céu se abriram. Preste atenção. As janelas dos céus se abriram. Chuva, chuva, chuva. Janelas do céu, chuva, chuva, chuva sobre a terra. Veja aqui, guarda essa palavrinha aqui. As janelas do céu. Aí você vem aqui para Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10. Deus diz aqui, ó, uma bênção aqui, ó. Se eu não vos abrir o quê? As janelas do céu. As janelas do céu. Chuva sobre a lavoura. Chuva sobre a agricultura. Os pastores enganam. Os pastores enrolam. Os pastores mentem. Os pastores profetizam o que a Bíblia não manda eles fazerem. Por isso que tem muita gente, né, muitos crentes enganados, muitos crentes saindo, né, abandonando aqui, ó, a fé em Cristo Jesus, por não conhecer a verdade que te dá o alicerce, a verdade que te segura em Cristo, a verdade que liberta, a verdade faz você crescer no conhecimento da graça de Cristo Jesus. Está aqui a verdade estampada. Eu vou mais à frente depois, aí depois a gente vai ver aqui, ó, que ele vai dizer, vou repreender o devorador, que os pastores dizem que é demônio. Isso aqui é demônio, né? Isso aqui, você vai ver o que é aqui, ó. E por causa de vós repreenderei o devorador. Eu já ouvi muitos pastores dizendo que de púlpito, viu, que devorador aqui é demônio. É um próximo vídeo. Você vai ver o que é que significa aqui, ó, devorador. Abençoa teu irmão aí, você de qualquer lugar do Brasil que está me assistindo agora, norte, sul, leste, oeste. Abençoa aqui um cabedelense aqui, né, da Paraíba, um nordestino, gente boa. Dá o like aí, confirma e se inscreva no canal. Se inscreva no canal para a glória de Deus. Até o próximo estudo, Deus assim permitindo. Paz de Cristo Jesus.